bem-vindos ao segundo vídeo do canal. E para continuar, eu resolvi começar com a série de análise de personagens que eu comecei pela página. E a primeira personagem que eu fiz análise foi a Helga de Pataki, do desenho Hey Arnold, que foi criado pelo Craig Bright e lançado na Nickelodeon nos anos 90. Bom, para analisar essa personagem tão complexa, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes e tentar ser um mais, como eu vou dizer, eu esqueci a palavra, mas tentar não deixar esse vídeo ser tão longo, porque tem muita coisa pra analisar, mas eu não quero que fique em vídeo, tipo, de 30 minutos, extremamente cansativo, enfim. As 3 partes são, primeiro, a família da Helga, como ela influencia no comportamento dela, na sua personalidade, também nas escolhas que ela toma, enfim. Segundo, a relação dela com o Arnold, tipo, a obsessão e tal, ela se apaixonada por ele, as mudanças que ele gera nela, e junto com isso, por que eu acho que a Helga é a personagem com o coração mais puro dentre todos os personagens da série. E terceiro, pra finalizar, por que a Helga é uma criança mais superdotada do que a gente imagina que ela seja, ok? Bom, começando pela família, nós temos o pai dela, que é o Big Bob. Eu não sei se esse é o nome dele de verdade, mas na série assim que eles chamam ele. Ele tem uma empresa de beepers, ok? E ele é tipo um péssimo exemplo de pai pra ela, sabe? É o pior exemplo do mundo. Porque ele se acha, vamos começar por assim, ele é mesquinho, ele só pensa no dinheiro, em fortuna, em ser rico, extremamente rico, e enfim, é pra isso que importa. Ele erra o nome da filha constantemente, chamando ela pelo nome da filha mais velha, que é Olga. A idade dela também. E ele nunca percebe, por exemplo, se a Helga teve um mau dia, sabe? Se ela precisa de alguém pra conversar, não. Ele nunca percebe nada disso. Tanto que a Helga, ela não... Raramente ela chama os pais tanto como pai e mãe, mas também chama eles pelo primeiro nome. O que forma um sinal quase de desrespeito, sabe? Tipo, ela não vê eles como uma figura paterna, só como 2 adultos que estão morando com ela. Mas tem um episódio que ele é muito importante, que é Quentin Time. Eu acho que Passar o Tempo em português seria a tradução. Que a mãe dela viaja pra visitar a avó da Helga e ela fica sozinha com o pai. E ela, tipo, não, meu Deus, não quero ficar sozinha com meu pai. Socorro, meu pior pesadelo. E aí o pai leva pra fazer um monte de coisas que só ele quer fazer, ele nem se preocupa no que ela quer fazer, no que ela gosta, nada. E depois, no final do dia, ele percebe que, lá pelo finalzinho do episódio, ele percebe que ele perdeu muitos anos da vida da filha, que ela tá crescendo, que ela tá mudando, que ela tá se distanciando. E ele resolve compensar isso. E acaba levando ela pra um show de balé, só que na verdade ela queria ver uma luta livre. Também, acho que é luta livre, não lembro se era. Mas é coisa de luta. E ela não fala nada porque ela vê que ele tá se esforçando mesmo. Então, tipo, ele pelo menos tentou e beleza. Só que no final, tipo, os dois se divertiram, rindo da cara do pessoal que tava dançando, porque a personagem deles é bem parecida. Mas apesar disso, ele é bem negligente em várias cenas durante o episódio, apesar desses pequenos momentos em que ele é um pai, na maioria das vezes ele é só merda. Desculpa a palavra, mas é. A mãe dela, Miriam, bom, quando eu era criança, eu não tinha percebido que a Miriam tinha uns probleminhas com bebidas, né? Ou seja, a mãe dela é alcoólatra, bem alcoólatra. Tanto que é por isso que ela tá sempre jogada num canto da casa, principalmente na sala, dormindo. Tá sempre com um copinho de uma bebida que ela chama de smoothie na mão. Então não são copos pequenos, é um copo bem grandinho. Ela fala lento, ela é perdida, esquece de tudo. Ela esquece de pegar o casaco da filha na lavanderia, eu acho. De fazer o lanche dela, um monte de coisa. Mas apesar disso, a Miriam, ao mesmo tempo que quer se aproximar da Helga, tem 2 episódios, que é The Beeper Queen, que é um em que a mãe dela vira garota propaganda da loja de beepers do pai dela,
E elas criam uma aproximação bem legal. Só que lá pelo final, lá depois a mãe dela fica consumida por essa fama e tal, e esquece da filha, e a Helga sente deixar ela de lado. Mas aí depois a Miriam vai atrás dela e diz que ela pode ser bem sucedida, famosa, tudo isso quando ela quiser, mas o que ela precisa ser agora é ser uma mãe pra Helga. E tem um outro episódio que é Road Trip, que as duas vão visitar a avó, né? O pai não vai porque tem uma conferência do trabalho, enfim. E vai só as duas. E a Helga fala, a Helga não confia na mãe em nada, não tem confiança nela pra tirá-las, porque elas batem o carro e ficam presas. E ela diz que não confia na mãe pra tirá-las de lá, acha que ela não vai conseguir, que ela vai gastar o dinheiro, enfim. Ela não tem nenhuma confiança nela. Ela chama ela de lame mom, que a tradução vai estar aqui embaixo. Porque agora eu não sei explicar agora muito bem o que seria. Tipo, eu sei o que é quando eu leio, mas eu não sei explicar pra vocês. Então depois eu vou procurar uma tradução e botar aqui embaixo. Mas assim, ela ainda continua sendo desleixada por outros motivos que eu vou falar depois lá no final. E tem a irmã mais velha, a Olga, que ela é tipo a filhinha perfeita, sabe? Maiores notas, a melhor aluna da faculdade, na escola, todo mundo ama a Olga, o que a Olga quer, a Olga consegue. E os pais vivem comparando a Helga com a Olga. Tipo, isso não aconteceria com a Olga, porque a Olga é aquilo, e não sei o que, e bababá. E até mesmo quando teve o Spell and Bee, né, que é competição de soletrar, o pai da Helga, tipo, meio que forçou ela a participar e a ganhar aquilo, e a treinar noite e noite pra ganhar mais um troféu pra ataque. E no final ele nem confiou que ela ia ganhar, porque ele pagou o Arnold pra, tipo, né, errar de propósito. Mas enfim, a Olga, eu acho que ela tá tão de boas naquele pedestal dela de perfeita que ela nem nota que tem muitos problemas familiares, tipo, dos pais com a relação com a Helga. Ela é muito alienada, sabe? Que eu acho um problema muito grave nela. Por exemplo, no filme The Jungle Movie tem uma cena que o pai dela joga, tipo, uma bolsa em cima da Helga e caga pra ela, e a Olga tá lá com ele sorrisinho. Sabe? Ela pensa muito. Ela pode estar querendo se aproximar da Helga e tudo mais. Ela realmente tenta e diz que gosta dela e tudo mais, mas ela é muito alienada pro resto que tá acontecendo na família dela, entendeu? Que é um grande problema, e acho que isso que atrapalha meio elas conseguirem se aproximar. Tem um episódio muito importante de Hey Arnold que se chama Helga on the Couch, que seria Helga no divã. Ela vai visitar uma psicóloga a pedido da escola. E nesse episódio ela conta que desde aquela criança ninguém nunca notou a existência dela. Ela tinha 4 anos e ela conta uma história que aconteceu quando ela tinha tipo uns 4 anos, sabe? 3, 4, indo pra pré-escola, que é o vídeo que vai passar agora. That was wonderful, honey. You're a stinking genius. Daddy, who's gonna take me to preschool? Huh? Oh, yeah, sure. Come on, play us another one, Olga. I know. How about the Minute Waltz by Monsieur Frédéric Chopin? Oh, I love that one. Yeah, you should hear her play Beethoven, Miriam. Can you believe her, Olga? Concert pianist at 15, class valedictorian. Plus, she's won every spelling bee in the whole darn city. Makes me proud to be a Patanki. Hey, who's taking me to preschool? Yeah, in a minute, Olga. No, I'm Helga, Dad. Helga. Whatever. Go play outside, would you? I'm going to preschool. What do you know? 1 minute flat. You're amazing, Olga. I'm going to preschool. Então, nesse vídeo, como você pode ver, eles estão muito mais focados no talento da Olga e tudo mais, e deixam uma filha menor, muito menor, sair pela porta de casa e andar na rua num dia chuvoso e escuro pra ir pra escola sozinha. Percebe o que poderia ter acontecido de ruim? Ser manchada de lama e perder a lancheira é o de menos.
E depois, é o de menos, sabe? Eu nem sei se eles notaram depois que ela saiu. Mas é muito triste, o que me cria uma teoria de que a Olga talvez não... A Helga talvez não seja uma filha planejada. Tipo, ele já tinha uma filha e tal, os mais velhos, nada, surge outra. Eu nunca foi confirmado isso nem nada, mas eu sempre tive isso na minha cabeça por muito tempo e eu acho que isso é meio triste. Não que eles não querem ela, mas, tipo, não tava nos planos dela ter outro. E o casamento dos pais dela também já é desajustado. Não é mais um casamento feliz, nunca foi. Talvez tivesse sido um tempo atrás, mas, por exemplo, no episódio de Nani, quando a Helga... Aqui é babá. Quando a Helga chega em casa, ela encontra os pais discutindo. E ela tá mexendo num bordado em forma de uma casa. Acho que isso é muito simbólico, porque significa que a Helga, ela não tem... Ela tem uma casa, mas ela não tem um lar. Entendeu? Ela tem um lugar pra chamar de casa, tipo uma casa, uma construção. Mas não um lar onde ela se sinta acolhida e tal, ela não tem isso. Então a família tá se desgastando aos poucos, entendeu? E a Helga acaba se frustrando com isso internamente, mas é a Helga e ela é durona e ela nunca vai demonstrar isso exatamente. Indo pra segunda parte do vídeo. Ela e o Arnold. Bom, todo mundo adora a Helga pela sua personalidade muito, mas muito querida. I hate her, I hate her, I hate her! What are you, nuts? Nobody runs Helga Pataki. Sempre simpática, não é mesmo? Quando se trata do Arnold, nós podemos ver que a Helga realmente expressa como ela é de verdade. Que apesar de ser uma garota durona e tudo mais, ela também tem um lado doce, meigo e delicado. Quem nunca quando está apaixonado, não é mesmo? Muitas pessoas criticam e tipo, ai meu Deus, a Helga é mais stalker, meu Deus, que guria louca. Mas vocês já podem lembrar que nessa época, quando o desenho foi lançado, não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha nada dessas coisas que a gente tem hoje. Então o único jeito de stalkear o boy era vigiando ele em casa, seguindo ele nos corredores e tal. Era o único jeito de você saber do boy, era assim. Ok? Não tinha Facebook pra sair procurando, assim, do que ele gosta e tal, não. Ok? O negócio era realmente ir atrás. E todo mundo stalkeia de vez em quando, tipo, agora a gente tem as internets da vida e tal, e é praticamente quase a mesma coisa, conseguir informação de uma pessoa. E a Helga, como ela tem essa mania de esconder os sentimentos dela por uma questão de criamento familiar, como eu falei antes, né, ela não se sente segura e falar e mostrar quem ela expressa através da arte e da criatividade. Por exemplo, ela fez vários shrines, que são não é templo, é coisa. Não é meio que templo, mas é aquela esculturinha. Escultura de várias coisas, cada vez uma escultura diferente do Arnold, ela vai mudando sempre de uma forma diferente, cada vez mais criativa. E tem também os poemas dela, mas isso fica mais pra frente. Agora a relação dela com ele. Bom, o Arnold, em muitos episódios, ele fala que ele sabe que a Helga não é uma pessoa. Ela só tem essa atitude, assim, meio brusca, mas que no fundo ela é uma pessoa ok. É uma pessoa legal, inteligente e sensível. Ela só tem medo de demonstrar isso e às vezes ela faz coisas sem pensar e tal. Ele já defendeu ela mais de uma vez, principalmente para Big Pet. Mas, em claro, em outros momentos o Arnold esquece disso, meio assim... complicado. Enfim, a Helga, ela é muito influenciada pelo Arnold. Por exemplo, tem muitos episódios em que a Helga, ela tá fazendo uma coisa que ela não deveria estar fazendo, tipo, uma decisão errada, por exemplo, e o Arnold chega lá e fala, olha, tu não deveria fazer isso, porque isso e tal, e pá, e a Helga às vezes só xinga ele, não se mete, e no final ela acaba fazendo o que ele pediu, o que ele aconselhou ela a fazer, porque ela para e pensa depois e ele tá certo. Então ele tem uma influência muito positiva na vida dela, porque ele mostra pra ela como ver o mundo de uma outra forma. Até tem um episódio que ela fala que ela deixou de acreditar na paz mundial há muito tempo atrás. Sabe, ela é bem pessimista e o Arnold é aquela pessoa totalmente otimista do grupo que, cara, vai dar tudo certo. Então ele passa essa vibe boa pra ela que faz ela enxergar as coisas com outras cores e não só preto e branco, sabe, mas um multirão de cores.
Então é muito bom essa relação dos dois por causa disso. E também, uma coisa que pouca gente percebe por causa de algumas atitudes dela é que a Helga tem um dos corações mais puros. Agora, por quê? Bom, tem uma frase de uma amiga minha, a Júlia, a gente é do mesmo fã de Hey Arnold, que ela falou assim: assim como o presente... Eu vou tentar traduzir porque eu sei falar, mas eu não vou... enfim. Assim como o presente mais belo, por assim dizer, vem nas menores caixas, o coração mais puro vem da pessoa mais machucada, o que é o caso da Helga. Por exemplo, em Arnold's Christmas, a Helga tem aquele espírito consumista do pai dela, sabe? Então, tipo, ela acha que o Natal é só pra ganhar presente e tudo, mas quando ela descobre... Ela tá pensando num presente pro Arnold, né? E quando ela descobre que o presente perfeito pro Arnold é ajudar ele a ajudar o Sr. Yun, que é um cara que mora na pensão onde ele mora, na pensão onde o Arnold vive com os avós dele, a encontrar a filha dele que ele perdeu durante uma guerra. E ela percebe que esse é o valor do Natal, sabe? Não é uma coisa material, mas é unir pessoas. E ela desfaz de um presente que ela ganhou da mãe dela, uma coisa que ela queria muito e a mãe dela comprou pra ela, sabe? Tem mais significado ainda, porque né, a mãe dela lembrou de uma coisa que ela gosta, enfim. E ela desiste disso, que era uma coisa muito cara, sério, era caríssima. E ela desiste daquilo pra conseguir achar essa menina e trazer ela de volta pro Natal, porque ela vê que é isso que importa, sabe? E isso é importante, ela simplesmente faz. E isso não mostra no desenho, mas obviamente ela foi até a casa onde a guria tava, chamou ela e levou ela até a casa do Arnold. Só que ela não entrou. Ela não queria que ele soubesse que foi ela e tal. E a guria entra e abraça o pai. E lá fora tá a Helga, assim, Merry Christmas, Arnold. E eu sinto que ela realmente entendeu no final. Ela ficou tipo, é isso. E no Hey Arnold The Jungle Movie, a Helga simplesmente mostra o locket dela, que é aquele, sabe aqueles medalhões de coração? Que tu abre e tem uma foto? É isso. Pro Arnold, tipo, ela sabe que ela tá se expondo ali na frente, não só dele, mas de outras duas pessoas, porque ela acha que o coração dela ali, aquele coraçãozinho que ela carrega pra todo lado, é a salvação dos pais dele, sabe? Ela foi extremamente corajosa naquele momento, porque ela pensou primeiro no que importava pra ele do que pra ela. A Phoebe, a relação dela, ela também faz coisas assim quando é relacionada, por exemplo, à melhor amiga dela, que é a Phoebe. Às vezes ela não tem muito tato, mas depois de um tempo, mas em alguns outros momentos, ela é extremamente carinhosa com a Phoebe, ela ajuda, apoia e tudo mais, apesar de elas terem muitas diferenças. E a Helga é assim, sabe? Ela é aquela pessoa que vai até o fim do mundo gritar e xingar e dizer que não, eu sofri, não sei o que, mas se alguém que ela precisa, se alguém que ela gosta precisa de ajuda, precisa dela, ela vai lá e ela vai fazer tudo o que ela puder pra ajudar. Porque assim é a Helga. E eu acho que tem uma frase que eu vi no Girls in the House, que é do Raô TV, que a Dani fala uma frase que eu acho que combina muito com a Helga. Que ela não eu não me esforço pra ser uma boa pessoa. Eu não me esforço pra ser uma boa pessoa porque eu sou boa. Eu faço o melhor por mim e pelas pessoas que eu gosto. Exatamente isso, sabe? Ela pode ser tudo que vocês disserem, mas vocês não podem negar que quando ela ama uma pessoa mesmo, ela vai lá e ela vai lutar pelaquela pessoa pra que ela seja feliz. Uma cena que eu gostaria de mostrar, que é a continuação daquela do Helga on the Couch, que eu queria que vocês... eu tô leitando. E vi a continuação daquele vídeo. Só que vocês prestem atenção no final, que é uma outra prova de... que é mais um porquê de que que a Helga gosta tanto do Arnold. So nobody's ever noticed you. There was someone. Hi, nice bow. Huh? I like your bow because it's pink like your pants.
Como vocês podem ver, o Arnold foi a primeira pessoa na vida da Helga a prestar atenção nela e notar a existência dela. E elogiou o laço dela, que eu acho que esse é um dos principais motivos porque ela ainda até hoje usa o mesmo laço sempre. Né, fofinho? Ah, bonitinho, eu amo essa cena. Desculpa, eu ainda de chorar. Agora, para as provas de que por que a Helga é a criança mais superdotada. Talvez a criança mais superdotada entre os coleguinhas dela. Até mais que a sua melhor amiga Phoebe, que é, tipo, a melhor aluna da classe. Eu aqui fiz uma pequena listinha, aqui, que eu vou ler pra vocês de alguns acontecimentos que provam esse fato. Bom, primeiro, a Helga tem uma habilidade muito boa de escrever poesia. E vamos combinar, pelo menos na minha opinião, poesia é uma coisa que não é fácil de se saber fazer, sabe? Tipo, não é uma coisa que sai fazendo. Já então, um ponto pra isso. E ela também tem um vocabulário bem, como eu vou dizer, avançado, né? Você pode ver em várias cenas ela usa umas palavras que essas crianças costumam não usar, sabe? Pra se expressar e tudo mais, o que deixa ela ainda mais incrível. Plus, ela tem os monólogos dela. Em várias cenas ela tem aqueles monólogos de teatro shakespearianos de "Oh, Arnold, meu amor". As coisas assim que encaixam muito bem com a personalidade dela. Ela escreveu, dirigiu e compôs um musical da escola no episódio Downtown as Fruit. Que também não é uma coisa fácil de fazer com apenas 9 anos de idade. Ela poderia ter ganhado o tricampeonato da cidade de soletração se ela não tivesse se auto-sabotado por causa do pai. Como eu falei antes, nesse episódio, que é o The Spelling Bee, o pai dela, ele paga o Arnold, ele suborna o Arnold pra, tipo, errar de propósito pra Helga ganhar. E ela sente magoada, tipo, ele não achar que, tipo, ele nem acredita em mim. Quer saber que se dane. Então eu vou aqui só pra ver, torturar meu pai rapidinho. Mas ela poderia ter ganhado. Ela dança uma técnica chamada pointé, eu não sei se estou falando certo, no balé. Que, tipo, é quando a bailarina, ela põe todo o peso dela nas pontinhas dos pés, sabe? Naquelas sapatilhas. Tem aquela parte durinha. Se não me engano, chama pointé. Eu pesquisei sobre isso porque eu não sabia muito bem o que era. Ai, meu Deus. Eu buguei meu tablet. Enfim. Só que essa técnica, ela só é recomendada, tipo... As únicas pessoas que podem fazer essas técnicas são crianças com idades a partir de 11 anos. E a Helga, vamos lembrar que ela tem 9, está na 4ª série, e ela sabia fazer isso direitinho. E, né, é o episódio de Big Scoop. É um episódio bem engraçado, porque eles descobrem isso, mas enfim. O teste de aptidão dela foi, tipo, o melhor da classe. Foi, tipo, the highest. E não se viam resultados, e talvez até melhor que muitas pessoas da escola, na verdade. E esse tipo de resultado, ele não era visto desde que a irmã dela estudava lá. Ok? E de acordo com o professor dela, Mr. Simmons, ela poderia considerar uma carreira multifacetada em negócios internacionais, ciência política e poesia elisabetana. O episódio é The Aptitude Test. Olha só essa menina. Pode ser presidente dos Estados Unidos já, gente. Orgulho. Na rodada de qualificação individual da competição acadêmica da cidade, a Helga acabou na rodada final com a Phoebe, a melhor amiga dela. Apenas por 3 pontos atrás. Tipo, a Phoebe tava com 49 e ela com 46. Um pouco antes disso, a Helga tinha pedido pra Phoebe, tipo, desistir. Porque ela queria ganhar, porque esse foi o único competição que a Olga nunca ganhou. Mas depois ela viu que era errado, que a Phoebe merecia ganhar. E por isso que ela acabou, no final, trocando de ideia e acabou ficando em segundo lugar mesmo. Mas esse episódio prova que ela poderia competir num teste desses, que é uma trivia, né? Tipo, de perguntas, assim, bem gerais, com a Phoebe, que é, tipo, a aluna mais esperta da classe. E a Helga nunca estudou, tipo... Nunca ter estudado na vida, no sentido de nunca ter estudado tanto quanto a Phoebe, sabe? A Phoebe estuda um monte o tempo todo, ela tá sempre lendo coisas novas e enchendo aquela cabeça de informações novas sempre.
algumas até avançadas para a idade dela, o que é uma coisa extremamente impressionante. E ela memorizou todas as falas da Julieta para a peça Romeu e Julieta da escola um dia antes da peça. Ela passou a noite inteira lendo as falas com o pai dela, ajudou ela. Essa foi excelente, porque ela nunca esperava ele ajudar ela nessas coisas. Mas enfim, que também foi muito bom e ela atuou perfeitamente, foi uma peça incrível. E ela também tem um astuto conhecimento de arte. E também ou seja, ela possui também a habilidade de criticá-la articuladamente. Esse é um episódio do Helga on the Couch, em que ela vê um quadro, eu não lembro agora qual era o artista, mas era um quadro que tinha na sala da psicóloga, e ela fala, você tem um quadro do fulano, e ela assim, ele é meio... Ela critica a arte dele e fala assim, nossa, qual é a coisa dele com as mulheres? Tipo, qual é o problema dele com as mulheres? Não sei o que. Eu não lembro agora o nome do artista, mas enfim. Como pode ver, a Helga, ela é muito mais inteligente do que a gente pensa que ela é. Ela só, tipo, não liga muito pra ficar mostrando isso, entende? Ela guarda pra ela e tal, ela não fica exibindo, nem nada disso. Eu esqueci de uma coisa, a Helga... minha capinha. A Helga também ganhou um concurso de poesia, se eu não me engano era entre escolas. Eu agora não lembro direito, mas, tipo, ela ganhou o primeiro lugar. Um poema muito fofinho dela. Enfim, era isso. Eu tentei... Desculpa se o vídeo ficou muito longo, eu tentei deixar ele o mais curto possível. E desculpa se ele ficar meio estranho, porque eu tive que dividir ele em partes pra poder filmar, porque como eu falei no meu stories no Instagram, eu tava com dificuldade de filmar no meu celular, porque ele não aguenta muito... O vídeo são coisas muito pesadas e quando fica muito longo ele tipicamente fecha assim e ocupa muita memória. Então eu tive que ficar passando pro computador e gravando em partes pra ficar melhor pra eu poder gravar. Eu tentei botar o máximo de informações nesse vídeo possível e faltou algumas coisas que eu gostaria de falar, mas eu acabei não falando pra não ficar muito cansativo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser sobre as recomendações do dia, que são os livros que eu recomendo. E eu vou fazer sobre Elia de Monjuga, que foi a primeira escritora que eu recomendei pra vocês. Bom, enfim, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você curtiu, dá like aqui, que ajuda muito. E compartilhe com seus amigos, se você gostou desse vídeo também, Deixa seu comentário aqui sobre o que você achou da Helga, se quando você viu o desenho você também gostava dela e não, essas coisas. E se tem algum outro personagem de Arnold que você gostaria que eu fizesse análise, porque até agora eu só fiz da Helga e do Arnold. Mas enfim, obrigada por ver até aqui. Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!